Ilha do Tesouro, do Stevenson. Mas eu não sei se foi a primeira, talvez a primeira tenha sido aquela série de livros para gostar de ler. Que eu comecei a ler cronistas brasileiros ali. Ou talvez tenha sido os livrinhos da Agatha Christie que eu pegava na biblioteca municipal que tinha perto da minha casa. Eu não consigo organizar no tempo. Esse início de leitor foi sempre muito hierarquizado, não tinha muita ordem. Eu podia estar lendo história em quadrinhos, como podia depois pegar um livro do Dostoiévski e não entender nada e largar, e depois começar a ler o Simenon. Nesse início eu colecionava muito os autores, no sentido de que eu começava a ler um e queria ler todos os livros do mesmo autor e lia todos que tinham nas bibliotecas às quais eu tinha acesso. Desses cronistas para gostar de ler, o que eu acho que me seduziu mais na época foi o Fernando Sabino. As crônicas dele, de alguma maneira, me fizeram procurar o Encontro Marcado, que foi um livro também importante para mim quando era entre a infância e a adolescência. Quando eu era criança, eu lia muito em duas bibliotecas. Uma biblioteca municipal que tinha perto da minha casa e a outra era a biblioteca do colégio. Eu estudava num colégio de freiras, o Colégio Sion, no Cosme Velho, no Rio de Janeiro. E a pessoa que tomava conta da biblioteca era uma freira. E a irmã, enfim, eu pegava livros ali também e percebi, certa feita, que tinha muitos livros do Rubem Fonseca. Fiquei curioso e fui tentar pegar um livro do Rubem Fonseca, que era o Feliz Ano Novo. A irmã não deixou eu levar o livro. E eu perguntei por quê. Ela falou, não é para a sua idade. Ela proibiu que eu tirasse o livro de lá. E depois eu voltei lá sem que ela visse e surrupiei o livro, quer dizer, eu peguei emprestado sem avisar. E eu acho que eu devia ter uns 9 anos. E foi muito importante que ela tenha proibido o livro. Quando professores me perguntam como incentivar o hábito da leitura e esse tipo de coisa que surge em debate, invariavelmente, eu sugiro que proíbam. Eu não consigo me ver como um escritor em escola, na verdade. Eu não tinha sequer essa pretensão. É curioso, eu acho que quando eu era criança eu queria ser diretor de cinema. Eu tinha um caderninho com o nome dos filmes que eu queria dirigir. Mas não como escritor. Não sei nem se eu consigo me ver hoje em dia. Quer dizer, eu comecei a publicar muito naturalmente quando eu tinha 21, 22 anos, em revistas literárias. E logo publiquei meu primeiro romance, O Corpo Presente, em 2003. Mas não é que eu tenha tido uma infância e uma adolescência em que eu fantasiasse ou fetichizasse esse papel na sociedade, ou esse título, ou essa foto na orelha. Nunca foi uma prioridade para mim. Por volta de 99, 2000, eu comecei a rascunhar o que seria o meu primeiro romance. E eu lembro que eu tinha um blog de diálogos. E as pessoas gostavam dos diálogos que eu escrevia. Eram todos estranhíssimos. Eu acho que foi muito através dessa experiência de ter leitores anônimos. Enfim, eu não precisava entregar o meu manuscrito para ser lido. Eu simplesmente publicava naquele blog. Pouco depois disso, ou poucos anos depois disso, eu comecei a mandar, na verdade por causa de uma amiga minha. Ela pediu para eu mandar trechos do meu romance para a revista Ficções, que na época era editada pelo Rubens Figueiredo. E acabou que saiu. O Rubens gostou muito de 2 trechos. Saíram em edições seguidas da Ficções. Foi essa a minha primeira experiência de
penetra no meio dos escritores brasileiros, que é um pouco como eu me sinto até hoje. Eu não dou, talvez não dou tanto valor assim ao objeto livro ou a ver as palavras impressas. Acho que o maior gesto para mim é cometer esses textos, sabe? É durante anos ficar escrevendo uma coisa que vai se tornar um romance. Depois que ele vai para a gráfica, desde o início eu recebo meus livros e dou. Não tenho livro. Eu acho que nesse momento na minha casa, acho que eu não tenho nenhum romance meu. E talvez desde o início tenha sido um pouco assim. Quer dizer, eu não acho que... Não tenho um orgulho intrínseco em publicar. Publicar é muito fácil. Para mim, difícil é escrever, né? É você continuar mantendo o que você escreve ao longo dos anos, é você não desistir. É você continuar gostando, acreditando no que você faz, ou no que você está fazendo se você está escrevendo um romance. Eu acho que se você botar os meus 4 romances um do lado do outro, talvez tenha um questionamento do que é o homem na cidade, sabe? São todos livros que tratam de encontros e de questões identitárias do homem na cidade. Tanto é que a cidade é personagem de todos os livros. Acho que com esse meu 4º romance, eu descobri que estava morto. Talvez eu tenha meio que erguido um totem, uma certa definição do que é masculino, do que é estar no mundo, para demolir completamente nesse livro, né? De certa maneira, é quase como se fosse uma tetralogia, um caminho, tem um caminho sim. Mais coerente do que eu imaginava, porque os narradores dos livros são muito diferentes entre si, né? O uso da linguagem é completamente diferente. Apesar de ter uma estrutura fragmentada, muito parecida, os capítulos curtos e resolutos, muitos buracos de narrativa, muitas imprecisões e tal. Eu gosto de construir essas máquinas imperfeitas, sabe? Mas se eu juntar todas elas, eu acho que tem uma coerência e tem um ciclo aí de um certo sujeito em crise. Em cada romance eu sou influenciado por um grupo de escritores diferentes. Como eu uso muito narradores diferentes para cada livro e tons e cores diferentes a cada livro, eu tento me cercar de coisas diferentes. Quer dizer, e não só de escritores. Eu acho que para mim é tão mais importante, ou tão importante quanto a literatura, quanto as artes plásticas, ou a música, ou o cinema. Quer dizer, eu não acho que um escritor tenha que ser influenciado apenas por escritores, né? Assim, eu acho que para cada livro eu me cerco, inclusive fisicamente, de livros bastante diferentes, né? Eu poderia citar 2 escritores muito diferentes, que em momentos diferentes da minha vida e dos meus livros me causaram um impacto, assim. O meu segundo romance, o Dia Mastroianni, ele tem essa narrativa excêntrica, flamboyante, pretensiosa. O narrador é um sujeito insuportável. E nessa época eu li muito o João do Rio, eu li muito Benjamin Constant, li muito Baudelaire. A visão que eu tenho do Rio de Janeiro, que eu tenho dessa cidade, que no Dia Mastroianni é uma mistura de cidades, mas acaba sendo, sempre tudo volta para o Rio. No meu romance novo já é um outro tom completamente diferente. Aí eu me alio não ao João do Rio, mas ao Lima Barreto, entendeu?
eu vim para o lado Lima Barreto da força. De certa maneira, os livros são respostas a outros, né? Eu jogo com essas influências todas, não só de literatura, de um jeito muito selvagem, muito irresponsável. Eu recorto coisas, eu roubo coisas, eu inverto frases, ou subverto o sentido original das sentenças. E eu faço isso durante tanto tempo que às vezes eu nem mais sei o que é meu e o que não é. Eu acho que, de certa maneira, os livros são respostas a outros, né? Eu estou sempre respondendo alguma coisa e me colocando numa linha de diálogo, né? Dentro dessa tradição. Só que tento a cada romance, ou fiz isso até agora, a cada romance me contaminar por momentos diferentes, ou por... Enfim, eu vou mudando, né? Eu acho que até hoje, para escrever os romances que eu escrevi, eu tive que aprender a escrevê-los. Então o processo de escritura deles sempre foi contaminado por esse aprendizado. Não é só que quando eu começo a escrever um romance eu não sei como ele vai acabar. É que eu também não sei como escrever esse romance. E é justamente porque eu não sei como vai acabar, o que vai acontecer, e sequer sei como dar conta da tarefa, é que eu escrevo, porque senão não teria a menor graça. Eu tenho interesse nesse processo de deslocamento, que ele aconteça para mim também, não só para o leitor. Então, isso é muito idiota, é burro, na verdade, porque quando eu aprendo, quer dizer, chego no final, aprendi a escrever aquele livro, eu poderia escrever outros, né? Já que eu cheguei no final e cheguei a algum lugar, né? Eu criei um narrador que eu poderia repetir, como muitos escritores repetem. Mas eu não consigo. Talvez depois desse eu acalme um pouco os narradores. Cansa muito, demora. Eu escrevo livros, sei lá, de 150 páginas. Agora esse novo tem 250, mas enfim, são livros curtos. E demoro anos escrevendo. Poderia demorar menos. E muitas vezes você fica travado e tem que acontecer alguma coisa no mundo concreto. Quer dizer, o livro é concreto também, mas fora do espaço do livro, para que você siga. Às vezes as peças têm que descansar, enfim. Eu não tenho muito controle desse processo que, para mim, é cheio de fantasmagorias e de sustos. Não é uma coisa que eu consiga muito teorizar ou que se quer passar um método. Não tem um método. Quando eu dou oficinas de literatura, os meus exercícios são todos de desvelar o olhar das pessoas. Isso eu acho que é uma coisa que eu poderia passar para frente. Agora, como eu escrevo, cada coisa que eu escrevo, eu não tenho muito controle, não. Quando eu dou oficinas, ou quando eu estou nesse lugar de professor, o que eu tento é decodificar o gesto inicial, que é o gesto de olhar para fora. E olhar para dentro também, né? De olhar. Que eu acho que é a principal deficiência dos alunos, enfim, do mundo. As pessoas parecem que vivem com antolhos invisíveis. E esse gesto de olhar o outro, de chegar no outro, de se contaminar pelo outro, de ser permeável
a cidade, ele parece cada vez mais subversivo. E é mais raro, quer dizer, eu acho que é impossível ser um escritor sem esse tipo de olhar, entendeu? Agora, reduzir literatura ou reduzir criação literária a um conjunto de técnicas que vão te permitir escrever um conto, à la fulano ou cicrano, um romance à la fulano ou cicrano, eu acho que é muito redutor, né? Você não pode ensinar ninguém a escrever um livro, não pode ensinar ninguém a ser um artista, você pode abrir caminho e as pessoas seguem o caminho delas. Até porque se eu pudesse ensinar um caminho seria o meu, e esse é meu. Eu acho que a primeira linha, ela, ao longo do processo, ela para de existir, ela é apagada. Não posso dizer que eu comecei nada pela primeira linha, nem terminei pela última. Esse processo é de obsessão. Na verdade, o que acontece comigo é ficar obcecado por um tema, por algo, e a partir do momento que existe isso, que é quase como uma paixão das ideias, né? Enfim, eu quero ler algo sobre isso, que eu ainda não sei muito bem, mas eu posso até começar a ler, inclusive, mas a partir de algum momento falta. E para suprir essa falta, esse livro que não existe, ou antes do livro que não existe, esse parágrafo que não existe, essa linha que não existe, mas que eu preciso ler, porque ler isso vai me fazer compreender ou explorar essa minha nova obsessão. Bem, eu escrevo justamente para ter essa leitura. Eu releio e reescrevo os meus livros milhares de vezes, inclusive talvez devesse escrever menos. Depois que já foi publicado, eu costumo não reler. Às vezes me pedem para ler trechos e a minha tendência, quando me pedem para ler trechos, eu edito na hora, eu corrijo coisas. Quer dizer, não corrijo, eu tiro de lugar. É como se não fosse natural, dentro do meu processo de construção, que aquele texto ficasse parado. Entendeu? A impressão que eu tenho é que se eu pudesse ter os meus livros todos sempre abertos e eu pudesse ficar sempre mexendo neles, eu acabaria fazendo isso. E cada dia eles teriam novas edições corrigidas ou cortadas ou com capítulos a mais. Seria um processo de gestão textual eterno de todos os livros ao mesmo tempo. Tem algo de perverso e aprisionador em publicar. O ideal, um certo ideal seria simplesmente reescrever e reescrever e reescrever e reescrever tudo e morrer. Bum! Aí aquilo seria publicado pós-mortem. Eu, como leitor de mim mesmo, como escritor de mim mesmo, vou mudando, né? É complicado responder qualquer coisa sobre o público leitor, eu acho. Eu não tenho muita dimensão. Quantitativamente são leitores de romances de ficção de literatura brasileira, no meu caso contemporânea, são pessoas especiais, né? Não é uma pessoa com a qual você cruza todo dia pela rua. Mas eu recebo muita carta, e-mail, carta não, né? Não existe isso. E-mail e às vezes inbox, assim, malucos de leitores, eu gosto. Às vezes, normalmente não respondo, mas eu gosto de receber. Mas eu não consigo elaborar um perfil ou nem sequer um leitor ideal para quem eu me dirija. Normalmente esse primeiro leitor sou eu mesmo, né? Como eu falei, eu vou escrevendo as coisas que eu quero ler. E eu como leitor de mim mesmo, como escritor de mim mesmo, vou mudando, né? O que eu quero ler hoje não é o que eu quis ler ontem. Eu leio a crítica literária com muito interesse.
na verdade, tentando... Da mesma forma que eu leio tudo, que eu vejo tudo, de uma forma bastante vampírica e talvez até meio egoísta. Eu tento tirar alguma coisa daquilo, para mim. Às vezes não tem nada numa crítica super positiva, às vezes tem muita coisa num sujeito que destrói você, que te odeia, ou que odeia o que você escreve. Como a gente vive tempos de muita confusão entre o emissor e a mensagem, e eu vejo certa crítica com a tendência a matar o mensageiro. Mas tudo bem. O que hoje em dia acontece muito, assim, com alguns escritores da minha geração, dentro e fora do Brasil, um pouco mais fora do que dentro, é que o artista, o escritor, ele é seguido como quase como se o sujeito fosse um canal de televisão, uma biblioteca ou uma rádio. Ele tem uma produção constante de pequenos textos, podem ser colunas ou tweets ou pequenos recados no Tumblr dele e tal. E ele tem indicações de músicas que ele escuta, que ele faz. Ele tem aparições na imprensa, ele tem, quer dizer, como se fosse uma pequena máquina de produção de diversos conteúdos. O principal desses conteúdos, obviamente, é um romance, pelo menos no meu caso. Mas a internet, eu acho que turbinou isso nos últimos 20 anos, assim. E isso é um lado bom. Tem muitos lados ruins, mas esse lado é bem bom. Porque as pessoas chegam... Você chega mais fácil nas pessoas, elas chegam mais fácil em você. E, de certa maneira, toda essa produção de conteúdo que está ao redor do sujeito que escreve, ao longo do tempo, com distância, eu acho que isso pode ganhar uma coerência mais forte do que aparenta. Com o filme, a gente escreve com imagens e escreve sob circunstâncias muito bem definidas no espaço e no tempo. Quer dizer, você está num lugar com pessoas, você precisa da ajuda de coordenar essas pessoas, você precisa da colaboração ativa delas. E enquanto você está escrevendo em casa sozinho, não tem dificuldade de produção, né, no livro. O seu personagem pode voar, ou um prédio pode ser posto abaixo. Isso não vai ser não vai implicar em nenhum aumento de custo para o escritor do livro. Ele não vai se ver perdido. E quando você filma um longa, quer dizer, a existência concreta do mundo cobra um preço. Então, o grande desafio para mim foi criar todas essas imagens e transmitir certa experiência, certo deslocamento, certo horror e certa maravilha, com as limitações inerentes a um set de filmagem, que tem outras pessoas, que tem a lei da gravidade, enfim, estou usando pessoas, né? Então, às vezes, eu acho que eu consegui melhor, outras, as dificuldades se colocaram ali. Mas, para mim é uma experiência muito rica, eu quero fazer outras vezes. Já não me vejo não fazendo mais, entendeu? O meu segundo romance, O Dia Mastroianni, ele poderia se transformar em alguma coisa. Eu não acredito em adaptação, eu acho que a gente recria, ou a gente usa uma obra, na verdade, usa um trabalho para dar origem a outro trabalho, né? Mas essa palavra adaptação, eu acho que eu estou mais interessado em obras que se conectem. Por exemplo, esse meu livro novo e esse filme, eles são obras complementares, é quase como se um fosse a coxia do teatro do outro, um o backstage do outro, os bastidores do outro. Em alguns momentos, se você lê os dois em paralelo, vê os dois em paralelo, tem coisas coerentes e que eu traço pontes. Tem coisas no livro que você só vai entender se você ver o filme e vice-versa.